O novo normal é um sintoma, é uma maneira que nós temos de lidar com essa imensa incerteza e instabilidade que ficaram mais conscientes para nós desde que começou essa pandemia de coronavírus. O problema é que quando nós definimos uma normalidade, dizendo que nós queremos o novo normal, ou que nós queremos que nós consigamos voltar ao normal, que as coisas voltem ao normal, nós também estamos definindo uma anormalidade. E muitas pessoas começam a ser jogadas nessa anormalidade. Mais problemático ainda fica quando nós percebemos que a normalidade começa a ser associada com a moralidade. Porque aí ser normal é considerado certo e ser anormal é considerado errado. E aí essas pessoas que são vistas como anormais e erradas começam a sofrer uma série de consequências negativas por parte da sociedade, dentre as quais uma das menos nocivas é o preconceito. Imagina as mais nocivas. Hoje eu vou conversar sobre isso com a Cris Ubar. Ela é psicóloga, autora do livro Zoológico de Fogo e atriz brasileira. Ela tem uma inteligência rara, uma presença espiritual marcante e é muito amorosa. Quando a gente consegue se dar conta que esse fator da vida como uma coisa maior, que isso que está maior do que a gente pode não necessariamente ser só bom, né? Porque isso é quando a gente fala dessa coisa maior, vem o outro Deus, assim, né? Muito grande, assim. E Deus é um cara, um homem bom. Sabe? Tipo, não sei exatamente. Então, quando a gente muda esse paradigma, assim, essa semântica desse algo maior e tal, como uma coisa que não necessariamente é só boa, a gente muda isso na gente, assim, como uma linha de ressonância, né? E isso dá uma liberdade muito grande. Eu escrevi recentemente um artigo, O Novo Normal, nós estamos oficialmente usando máscaras, que também virou um vídeo. Você vai encontrar o link para isso na descrição. Nós vamos continuar essa conversa tratando de outros assuntos, como, por exemplo, a relação entre o normal e a hipernormalização, que é uma falsificação da realidade em cima de falsas narrativas para gerar uma sensação de normalidade. Também vidas anormais, que é uma composição entre a visão junguiana de Carl Jung, da sua psicologia analítica, e o paradigma do sentido, que é a minha criação, e a repressão da agressividade, essa tentativa de sempre fazer a coisa certa como uma das coisas que mais atrapalha o avanço social, e a repressão da existência, a repressão das nossas características pessoais, como uma forma de nos tornarmos todos plásticos, encaixados em um padrão de tudo, padrão de beleza, padrão de inteligência, padrão de comportamento, padrão, impedindo que a gente fique se comportando ou sendo ou existindo da forma como a gente realmente quer e é. A Cris, com essa ousadia que é típica dela, me convidou para a gente conversar sobre todas essas temáticas e é isso que vai acontecer daqui para frente. A discussão sobre o novo normal acontece num contexto muito mais amplo de um estudo que eu fiz desde o começo da pandemia, no início de 2020, da psique coletiva, tanto na sua dimensão consciente quanto na sua dimensão inconsciente, o inconsciente coletivo. Eu fiz esse estudo porque eu percebi que se eu quisesse continuar prestando um serviço de boa qualidade para as pessoas, para os profissionais, para as companhias com que eu trabalho, seria absolutamente indispensável colocar essas pessoas e essas organizações em contato e consciente com as situações que a pandemia traz para conseguir se relacionar com as circunstâncias e as pessoas de uma forma mais harmônica. Ei, pessoal. Aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Ai, Que prazer! Que prazer. Eu queria falar sobre a pandemia, assim, desde o início da pandemia, mas não consegui por N motivos, assim, e eu acho que foi ótimo. E realmente só você que toparia fazer uma coisa dessa, assim, tão desafiadora, né?
E aí, gente, o Cavalieri escreveu um artigo maravilhoso, que são vários títulos, espero que a gente consiga falar sobre todos eles, assim, mas o primeiro realmente é esse novo normal, que é, enfim, é a sua cara, né? Fazer uma coisa assim tão arrojada, a gente meter isso logo de cara, mas vamos nessa. Para mim tá num momento assim, que se a gente não correr o risco de ser censurado ou cancelado na internet ou qualquer coisa assim, não vale a pena nem falar. Porque já é uma coisa muito vala comum, muito o que todo mundo está falando, e eu acho que está na hora assim, de uns posicionamentos mais individuais. É, e eu acho que você é uma pessoa que sempre me inspira nesse sentido, assim, porque a gente tende a ficar, não, mas rapidinho, vamos ficar aqui nesse conforto, nesse lugar conhecido, né? Já começando aqui introduzindo esses termos assim, nesse lugar aqui comum, nessa coisa. E daqui a pouco a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Não, vamos esperar uma posição um pouquinho, ver o que vai acontecer com o governo, ver o que vai acontecer com o mundo, com a economia. E aí nisso a gente vai ficando paralisado, né? Também, em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Eu senti isso muito, porque apesar de eu estar me colocando assim dessa forma direta, eu sou um ser humano como qualquer outro e eu experimento a sensação de ansiedade, de medo, de insegurança, de falar nesses assuntos mais densos, porque no fundo a gente quer ser amado, né? Essa que é a verdade. Então Sim. a gente pode aguentar a situação de não ser amado, mas bom não é. Sim. E aí isso leva a gente às vezes, se segurar muito, se podar muito, para tentar garantir esse amor aí, mas no fim, para mim, isso acaba funcionando como uma camisa de força. E eu agora, quando vejo medos assim, então a direção é essa. Se eu tô com medo disso, é porque é para ir para cá mesmo. Uhum. Aí faz aquele momento Certíssimo. de coragem, né? De avançar um pouco. A normalidade é uma maneira mais fácil de você ser amado, principalmente num primeiro momento, né? Porque Uhum. a gente vê mesmo na sociedade, nas pessoas de modo geral, que quando existe alguém que sai da normalidade, sai da curva, né? Sai da média, já existe uma dificuldade maior de as pessoas quererem conviver com aquilo, com aquela pessoa. Depois muda, mas num primeiro Sim. momento é assim, né? Eu reli agora, né, essa parte que a gente ia comentar, e eu pensei também até que não só a nossa estrutura da psique tende a ter essa linha do normal, né, mas a nossa espécie também do previsível, né? Vamos supor, se eu quiser levantar agora, eu preciso contar com a lei da gravidade. Então, assim, minimamente eu preciso que as coisas sejam um pouco previsíveis para que eu consiga sobreviver. E isso é no sentido mais físico, concreto e banal, e até mais subjetivo, sutil enfim, e pueril mesmo, assim, né? Então, só que a gente vai chegando a níveis, assim, de querer esse normal, previsível, barra, enfim, os conceitos que a gente vai tratando comum, né? Que vai ficando complicado, que a gente vai chegando também num lugar que também não é muito legal, né? Sim, eu, na minha percepção, isso vai muito por uma necessidade que a gente tem de continuidade, né? Porque Uhum. o que você trouxe agora, inclusive de olhar para as leis e para o funcionamento normal das coisas, tem bastante a ver com essa coisa da continuidade, que é uma necessidade que a gente tem, devido à necessidade de previsibilidade, né? Porque todos nós estamos construindo uma vida. Algum tipo de vida, com algum trabalho, com alguma família, algum objetivo, e aí a gente quer andar naquela direção. E para você andar naquela direção, você precisa de um pouco de continuidade, né? Você precisa que, para construir uma carreira, por exemplo, você precisa de vários anos em sequência fazendo aquela atividade para chegar naquela carreira. Uma família, a mesma coisa, você não constrói em um dia. Né? E aí qualquer objetivo que a gente persiga tem isso, essa necessidade de continuidade.
O problema é quando isso começa a virar a camisa de força, né? Você é obrigado a continuar sempre as mesmas coisas, sempre com a mesma personalidade, com as mesmas crenças, o mesmo comportamento, porque aí deixa de ser uma coisa, uma base construtiva e passa a ser um aprisionamento. E aí você começa a querer aprisionar os outros também. À sua volta. Porque você acha que isso é normal, né? Viver nessa camisa de força. Não. Todo mundo tem que ter essa camisa de força aí, senão não tá bom, não. Ser normal, muito rapidamente, é associado com ser moral. Ser certo. Fazer a coisa certa, ter a personalidade certa, com as características certas. Agora, por exemplo, que começou esse momento político, social e agora até um econômico mais denso, né, mais complicado e com coisas mais escandalosas também. Eu, num primeiro momento, ouvi muita gente falando de estar do lado certo da história, né? Isso é extremamente difícil de você perigosíssimo, definir, né? E eu percebo isso que você trouxe, essa pressão por se adequar, sabe, ao que é certo e normal. E aí isso cria um efeito colateral, que é que o que as pessoas que não são normais, né, as pessoas que não estão na linha de normalidade, no que é estabelecido como normalidade, como moralidade, como certo, a gente faz o quê? Elimina essas pessoas, mata, expulsa, joga no mar, faz o quê? Enfim, isso é muito crítico se a gente pensa na psicologia, né? Quando a gente estuda a história da psicologia, ela, enfim, narra vários eventos sociais como esses, né? Assim, colocavam os loucos com os leprosos, com os mal aceitos na sociedade. O Ravi tá comendo, gritando com o Rafa. Enfim, colocavam todos na mesma caixa ali, falando, ó, isso, vamos encaixotar tudo que é o fora, sabe? Vamos colocar dentro de algum lugar tudo que é o fora, para que a gente possa viver tranquilo, sem esse pesadelo rondando a nossa cabeça, né? E, sem dúvida, a gente está vivendo isso mais uma vez, com essa volta toda desse conservadorismo. A gente pode relacionar com conservadorismo com moralidade, Fê? O que você acha? Não, eu acho que não. Assim, em princípio, sim. Digamos que é uma associação mais comum. Porque vamos dar uma definição de moralidade, né? É uma definição que está ali associada a alguma coisa entre o pensamento de Nietzsche e o pensamento de Jung. Então, olhando dessas duas perspectivas, a moralidade pode ser definida como um conjunto de regras ou princípios que são considerados bons e um outro conjunto de princípios que é considerado mal. Então, ela separa a realidade em duas. Parece uma coisa óbvia, mas é nada óbvio. Sim. Então, num primeiro momento, sim, acho que dá para falar que moralidade é conservadorismo, porque existe uma tendência maior de você manter os valores estabelecidos. Então, esses valores que estão certos ou que são considerados certos e que são mantidos, então isso tende a gerar um conservadorismo. Mas, por exemplo, existe uma discussão bastante grande atualmente na internet que mostra um outro lado da história que eu acho interessante também. Que você pode, na verdade, ter moralismos sobre qualquer perspectiva. Então, se a gente está falando de uma convenção de valores, por exemplo, essa discussão atual na internet mostra que existe uma moralidade de esquerda, uma moralidade liberal, em que é imposto um sistema de valores, de liberdade, um sistema de valores progressista, né, que tem que incluir todo mundo, e nem todo mundo quer ser progressista. Tem pessoas que realmente querem ficar com valores mais tradicionais, e tudo bem, né? Desde que isso não seja imposto aos outros de uma forma radical, tudo bem. Então, acho que tem mais um tipo de moralidade, né, que é usado. E o choque entre esses sistemas é que geralmente gera muito conflito. Eu achei a sua
assim, bom, é isso, a gente pensou junto, mas querendo ou não, esse arranjo, e como você colocou o seu artigo também de uma forma muito. Eu fiquei pensando, assim, desde que a gente fechou esse tema, eu fiquei aqui no meu novo normal, né? Assim, tipo, como sair, como tentar não ficar mais tão enclausurada em casa, né? Depois de 6 meses, como viver, como pensar, o que que é, sabe? Tô tentando trazer para um exemplo concreto essas coisas que a gente está falando, porque, por exemplo, eu tive contato com pessoas que estavam quarentenadas, a gente escolheu essa circunstância e tudo mais. A gente sabia que a gente não estava mais nada, a gente já estava isolado em outro lugar depois de não sei quanto tempo, e ainda assim, por exemplo, eu não conseguia abraçar ninguém. Eu, sabe? Tudo bem, eu tive a minha situação particular, perdi meu pai na pandemia, etc e tal, mas independente disso, assim, a coisa me tomou de um lugar que, enfim. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente também tende a falar, então, sei lá, voltou, se a gente der toquinho, então eu posso abraçar não sei quem, eu posso. E aí eu senti que essa minha angústia ainda, esse meu não conseguir abraçar ninguém foi quase. Não, mas olha, tá tudo normal, sabe? Como que não foi aceito, sabe? Tipo, eu fiquei deficiente, assim, eu fiquei estranha depois. Eu trouxe ruídos daquele tempo ruim que a gente ficou isolado em casa, sabe? Sem pegar sol. E, e eu tenho pensado sobre isso, assim, porque cheguei a conversar com um amigo também, quando a gente estava no máximo do isolamento aqui, durou mais do que em Portugal, né? E eu falei, as pessoas não estão entendendo que elas estão perdendo a oportunidade de vivenciar essa experiência, assim, de entender o que está acontecendo, porque a gente precisa viver isso daqui para entender o que a gente vai fazer depois, assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar a vida como uma totalidade, e isso tem várias implicações, e uma delas é que as experiências negativas, dolorosas, carregadas, elas têm tanto valor quanto experiências luminosas e prazerosas. Uhum. E esse elemento que você trouxe, que eu também vivi, né? Eu também fiquei preso em casa. Eu tenho uma configuração de personalidade que me faz ter um pouco de toque com limpeza e ser um pouco germofóbico. Então, imagina uma pessoa como essa na pandemia, né? Assim, Imagina. eu vi um meme um dia que tinha umas pessoas andando na rua, assim, aí embaixo estava escrito assim, eu indo ao supermercado. E aí, pessoas na rua, só que ao invés da cabeça, era um vírus de coronavírus, assim, sabe? Você vendo as pessoas como imensos vírus andando na rua, assim. Sim, sim, exato. Então, isso para mim foi difícil, é um pouco ainda, porque aqui em Portugal as coisas estão mais abertas, estão funcionando um pouco mais. Mas fica uma neura, né, na gente o tempo inteiro. E Sim. ainda mais agora que deu uma piorada nos números de novo, a neura dá uma aumentada, os gráficos andam juntos, né? O número de casos com o nível de neura, assim. Mas, embora eu às vezes eu me preocupe bastante, porque não são todas as pessoas que têm condição de fazer isso que eu vou colocar agora, e isso me machuca um pouco também. Mas a experiência da quarentena, de você ficar isolado, de você passar por um período denso de talvez solidão, isolamento e essa coisa disruptiva, né? Você não consegue trabalhar como você trabalhava antes, você não consegue conviver com a sua família como você convivia antes e tal. É uma experiência dolorosa, escura, mas ao mesmo tempo ela arrancou a gente daquele automático que estava, sabe? E fez a gente dar uma pensada. Então, isso é uma grande oportunidade. Exato, exato. Eu penso muito nisso. Daí tem essa coisa de a oportunidade ser uma oportunidade dolorosa, né? Por exemplo, eu também vi críticas das pessoas falando, nossa, mas né, é dita essa coisa de, fique em casa para pensar, né? E nem todo mundo pode ficar em casa para pensar, né? Existem pessoas que estão em condições socioeconômicas que exigem que elas saiam de casa e se exponham mais, e isso é muito, muito triste. Mas, ao mesmo tempo,
não deixa de ser uma oportunidade. É dor, mas é oportunidade. Realmente o que ficou mais explícito foi essa questão da desigualdade social, né? Da desigualdade, da falta de oportunidade, tanto que agora o que eu mais escuto é tudo que a gente vai falar também, a gente fala eu no meu lugar de privilégio, eu no meu lugar de privilégio, eu no meu lugar... Porque a gente reconheceu esse privilégio, que é ficar em casa, né? Assim, e isso realmente, enfim, muda tudo. E é mais um porquê da gente ser chamado a essa responsabilidade de ter consciência, de pensar, né? O que seria se esse novo normal é tão ligado a essa moralidade? O que seria um outro lugar para além disso, sei lá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser não entrar nesse novo normal, é a gente entender por que a gente quer a normalidade. Né? Porque sem isso vai ficar uma coisa inconsciente aqui atrás, determinando essa normalidade, a gente nem sabe, né, o porquê que a gente está tendo as ações que a gente está tendo. Como seres humanos, nós precisamos de segurança, nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de continuidade. Né? A vida tem que continuar. A gente tem até ditado sobre isso, né? O show não pode parar, a vida continua. Né? Tempo é dinheiro. Isso. Então tem toda essa necessidade de continuar. E a gente tem que reconhecer que isso também é uma necessidade. Isso faz parte da estrutura psicológica. Isso é um dos pilares da constituição da consciência. Né? A consciência precisa de continuidade. Todo dia você tem que acordar chamando o Cris. Você não pode ter um nome cada dia. Você tem que continuar na sua carreira. Você não pode ter uma carreira cada dia, né? Ou uma família cada dia. Imagina, cada dia você acorda do lado de outro cara, cada dia você tem outro filho, não tem como, entendeu? Você precisa de uma continuidade. É o que a gente usa para construir. Então, acho que a necessidade de normalidade está muito dentro da necessidade de construção, sabe? E construção é positivo. Então, não tem como negar isso. Mesmo eu que estou aqui defendendo que o normal não é legal, eu preciso reconhecer que a normalidade tem uma função e que essa função é positiva. O problema é só o aprisionamento nela, né? Porque, da minha perspectiva, agora sim, respondendo mais diretamente o que você trouxe, a disrupção, que é uma palavra bem maravilhosa para definir isso também. Ela é uma descontinuidade. Ela é um momento em que a continuidade para e a coisa não vai mais continuar como estava antes, virou outra coisa. E essa disrupção é um movimento da vida. Porque, assim, existem aí as teorias da conspiração, que também tem seu lugar, que falam que o vírus é fabricado, etc, mas... E mesmo que não tenha sido, ações humanas podem ter tornado a situação mais predisposta a ele existir, mas em última análise é uma ação da vida. Né? Também não importa muito. É um problema, mas de lugar, mas é uma ação da vida. Então, se é uma ação da vida, a gente precisa conseguir enxergar a disrupção como uma ação de forças maiores do que nós, a saber, a vida. Né? O que a vida está fazendo? Ai, Fê, eu te amo. Obrigado, amor. Não, porque você consegue colocar as coisas de uma forma assim que eu fico até me dá uns alívios internos, assim, eu fico tendo alívios. Continua, por favor. E aí a gente poderia pensar, né? Nossa, mas a vida tendo uma ação dessa, né? A vida criando uma doença, a vida criando morte, a vida criando tanta dor para os seres humanos, né? E a resposta é sim. A vida é assim mesmo, a vida é dura, a vida é difícil, a vida ela é maravilhosa, mas ela também é horrível, ela é uma grande dádiva, um grande prazer, mas a vida também é morte, né? Nasceu, morreu. Em algum momento isso acontece. Então sim, a vida está fazendo isso. E aí isso nos confronta com essa coisa que é maior. Então, assim como dá para associar a continuidade ao ego, a construção ao ego,
a gente também precisa conseguir associar a disrupção à vida, a disrupção às forças maiores do que nós, a disrupção a forças transcendentais, né? Forças que, quando fala força transcendental, sempre dá aquele apito sonoro, né? Você fala transcendental, aí a pessoa não escuta mais o que você está falando. Parece que é uma palavra impossível de entender. Então, transcendental quer simplesmente dizer o que é mais forte do que você. Sim. Mas se você quiser chamar isso de Deus, de vida... Que seja uma conjunção de fatores, foda-se, né? Tipo, não importa. Não importa, mas que existem coisas maiores do que nós, é claro. Né? Então, quando você pergunta para onde a gente vai, então, eu acho que uma direção super positiva seria, de fato, a gente conseguir abrir espaço para disrupção e abrir espaço para diferença. Principalmente no tema de hoje, né? Essa coisa de normalidade e moralidade. Isso é muito importante. E é importante por duas razões. A primeira razão, olhando para a disrupção, é que é o seguinte, a normalidade ela tem um perigo nela mesma. Porque a gente vai na direção da normalidade para tentar ser amado, para tentar ser aceito, e para tentar construir uma vida estável. Só que o efeito colateral a gente fica preso na mediocridade. Sim. Fica preso na média. E aí a possibilidade de você ser você mesmo e poder... Ser feliz. Perdeu. Né? Então, sei lá, vamos começar por esse primeiro ponto. O que você sente sobre isso? Não, enfim, me deu vontade de destrinchar várias coisas, mas foi muito bonito isso que você fala com força, assim, dessa ação transcendental, porque, vou falar novamente, então vou esperar desligar os efeitos luminosos e sonoros para continuar falando. Ufa, acho que passou. Porque a partir do momento, eu lembrei que eu tinha uma coisa, assim, que era um conceito meu interno, que eu falava que todos os problemas do mundo são por causa de semântica. Porque se eu falo maçã, eu sinto uma coisa e você escuta maçã, você sente outra completamente diferente. E as pessoas travam guerras por conta disso, assim, sabe? Tipo, ninguém consegue ouvir com um pouquinho de empatia para sair do seu ego no sentido péssimo, porque eu odeio também usar isso. Tenho muita preguiça, porque eu acho que vaidade é maravilhoso, um monte de coisa. Mas, enfim, ninguém consegue sair disso. E aí, a partir do momento que a gente se dá conta, olha a quebra de paradigma, né? Daí, o paradigma do sentido do seu livro. Mas, quando a gente consegue se dar conta que esse fator da vida, como uma coisa maior, que isso que está maior do que a gente pode não necessariamente ser só bom, né? Porque isso, quando a gente fala dessa coisa maior, vem o outro Deus, assim, né? Muito grande, assim. E Deus é um cara, um homem bom. Sabe? Tipo, não sei exatamente. Então, quando a gente muda esse paradigma, assim, essa semântica desse algo maior e tal, como uma coisa que não necessariamente é só boa, a gente muda isso na gente, assim, como uma linha de ressonância, né? E isso dá uma liberdade muito grande, porque a gente começa a criar camadas complexas de personalidade, de quereres, de desejos, né? A psicologia fala muito disso, assim, do tipo, o amor é também a vontade de você ama tanto que você quer engolir o outro, você quer realmente que o outro desapareça, porque a possibilidade dele desaparecer fora do seu controle é enorme. Então, as coisas andam juntas, né? Então, a gente vive com isso tudo dentro da gente. E eu acho que a gente está se abrindo para esse lugar, se eu não me engano, assim. A gente está tendo a oportunidade de experimentar uma vivência mais complexa, vamos dizer assim, né? Que eu diria mais verdadeira, mas é que verdadeira já vai para a moralidade também, mas mais integral, vamos dizer assim, né? Uma dimensão muito forte de medo, sabe? Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti muito medo. Muito. Imagina eu com um filho pequeno agora, eu tô assim, né? Tonta.
Sim, sem dúvida. Sem Dava dúvida. boot no sistema, você ficava assim... Aqui eu lembro assim de vários episódios de eu aqui dentro de casa à noite, assim, 3 da manhã, sabe, no centro da quarentena, tinha noites que era crise de raiva e tinha noites que era crise de medo. Aí alternava assim, né? E outras sensações também, culpa, outras coisas também, mas essas duas fortemente. O medo é tão insuportável às vezes que a gente prefere acreditar que está tudo bem. Então, por exemplo, as expressões que eu ouvi muito, né? Ah, vai ficar tudo bem. Cara, não vai ficar tudo bem. Já não está tudo bem. Não estava antes tudo bem. Quanto mais agora, sabe? Não faz sentido dizer isso. E pegando uma coisa bem pessoal que você trouxe, né? Você perdeu seu pai na pandemia. Sim. Se não tem como você virar para uma pessoa como você, uma família como a sua, e dizer, ah, vai ficar tudo bem. Exato. É ofensivo. Óbvio. As pessoas que têm essa postura de positividade tóxica, elas são ofensivas com as outras que estão sentindo dor. Então, eu acho que o medo do que pode acontecer, e realmente a gente está numa situação perigosa, leva a gente a se apegar a esse novo normal. Mas tem uma super mega amiga minha, que você também conhece, que é a Helena Angelini. Eu andei conversando com ela sobre medo e ela me trouxe uma coisa que eu gostei muito, que é que o medo é um indicador do que é maior do que nós, né? Da força da vida. Porque, é assim, se é maior do que você, vai dar medo. Sim. Para você ficar 100% seguro, tem que estar no tamanho que você tem, porque o tamanho que você tem você já conhece, você administra. Sim. Agora, na hora que passou para o grande, aí realmente dá medo. Mas, ao mesmo tempo, se você não enfrentar o medo, não cresce. Sim. Eu gosto muito de... Você foi muito responsável na minha vida, sem... A gente se conhece há 10 anos, eu acho. Quase isso, né? Ou se for quase isso, é isso. E entre muitos momentos, né? Claro, uma década. Mas você foi uma pessoa muito responsável para esse olhar. E sempre quando você traz esse olhar dessa coisa, do positivo do negativo, vai, enfim, mas da função do negativo e tal, eu penso muito na física, e a física me clareia muito, né, realmente, assim, pra gente ter muita clareza e paz de espírito em relação a isso. Eu vou trazer isso aqui, mas é um pensamento que me ajudou a entender melhor isso tudo, que é realmente onde tem mais... só existe luz porque tem sombra, né? E então onde tem mais luz vai ter uma sombra muito maior. A sombra, ela te contorna, ela contorna a luz. Então a gente precisa parar também de ter essa... Aí vamos para outro tema, mas eu também não queria deixar de falar isso, assim, que é uma coisa que a gente está vivendo, porque quando a gente fala dessa moralidade, desse normal, a gente fala muito da dualidade, né? E a gente precisa sair desse número, de fato, para conseguir qualquer coisa, um pouquinho que deu, enfim, que deu uma mistura, porque senão fica sempre um bom e um ruim, um negativo e um positivo, isso é verdadeiro, isso é falso, e fulano é ótimo, mas aí a gente, quando vê uma coisa ruim, a gente deleta o fulano, né? Enfim. Então, a gente precisa também sair um pouco desse organismo binário, que é o que a gente está vivendo no momento, né? Enfim, por causa dessas empresas, hoje em dia você abre o Instagram e você só vê o que é parecido com você abre o Facebook, você só vê o que é parecido com você. Então, a gente precisa parar de trabalhar um pouco para essa tendência global, né? Enfim, e conseguir complexar as coisas para a gente conseguir continuar sendo humano, né? Esse negócio aí é um negócio espinhosésimo. Mas eu achei que tinha que, enfim, claro, tinha que trazer. Vamos falar sobre tudo. Lembre-se que a minha missão aqui é ser censurado, ser cancelado. Eu estou lutando por isso.
Infelizmente eu não consegui ainda, mas vai chegar. Assim, quando você perguntou, né, mais cedo, a pessoa começa até a suar, né? Quando você perguntou mais cedo, né, sobre o que a gente faz se a gente não vai na direção do novo normal, Uhum. Isso que você trouxe agora, para mim, é uma das coisas que precisa ser feita. Uhum. Quando a gente se adequa a essa moralidade, ao que é certo, a ser uma pessoa boa e tudo isso, e se apega a isso, isso vai gerar efeitos colaterais horrorosos. Porque, assim, quem se qualifica como moral, quem se qualifica como bom, sempre, sempre, sempre vai gerar o efeito colateral da imoralidade e do anormal. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a moralidade sempre é um tiro no pé. Porque ela vai gerar... tapetão para caber tudo embaixo, né? Um tapetão. Isso. É uma coisa de... Assim, primeiro, se eu sou certo e se eu sou bom, eu sou melhor que todo mundo. Isso já é um primeiro efeito. Você já reparou que toda pessoa que prega a moral, ela prega a moral como algo que é certo, mas aí quando você vai ver o que é certo é o que ela está fazendo? Uhum. Porque nunca a pessoa fala assim, eu estou certo, é para fazer assim porque eu acredito, porque eu quero. Ela coloca como se fosse um sistema universal. Não é ela que está falando. Uhum. É a lei do universo que diz que é assim, entendeu? Só que a lei do universo sempre coincide com o ponto de vista dela. Não é incrível, maluco, né? isso? Então, me parece muito mais que a moralidade é um jeito de você impor o seu ponto de vista do que de você procurar uma coisa certa. Sim. E aí o outro problema com isso é o seguinte, o errado, que invariavelmente será criado quando você tentar definir o que é certo, ele tem que entrar em algum lugar. E aí esse é o segundo ponto que eu anunciei lá atrás e que agora a gente consegue colocar, que é o seguinte, quando você define o moral, o certo e o normal, você também define o imoral, o errado e o anormal. Uhum. E esse imoral e esse anormal é jogado no outro. Então, eu tô sempre certo, o outro é que tá sempre errado. E aí isso cria todos esses sistemas que você trouxe, por exemplo, o que a gente vê nas redes, né, no Instagram, no Facebook, que as redes só devolvem pra gente o que a gente já é, o que a gente concorda, o que a gente já pensa. Isso tá nesse sistema, é a polarização, né, que tá cada vez mais forte. Porque o certo tá sempre no eu, o errado tá sempre no outro. E aí, como as redes só devolvem pra gente o que a gente acredita, nossa, fica mais claro ainda que o que a gente acredita é o que tá certo, porque afinal de contas tá todo mundo falando nisso. Só que todo mundo é a bolha que o algoritmo joga pra você. Sim. E aí eu me lembrei do seu outro texto, que é maravilhoso, que é como se tornar um nazista, né? Sim. Porque vamos indo, porque... Não, é verdade, porque aí você consegue... Aí, bem, eu tô certo, não sei o que, e o errado é o outro, você coloca isso de um jeito sem a mínima empatia, a mínima consciência, a mínima sensibilidade do sofrimento do lugar do outro também. E aí vira uma coisa, um atrocídio completo, assim, né? Full time. O nível de julgamento, né, que a moral cria é um negócio absurdo. E você está citando esse texto, né, sobre você não tem medo de se tornar um nazista. Ai, gente, aquele texto foi um negócio assim, sabe quando você acorda, lembra que eu falei da raiva? E foi um dia que eu tava com raiva. Aí eu vi um post no LinkedIn, aí aquele post virou um texto. E é maluco, né, porque a crença, a certeza que as pessoas têm é que a moralidade vai criar um mundo melhor. Então, se eu for moral, se eu for certo, se eu for uma pessoa boa e fizer a coisa certa, vai ficar tudo bem. Isso. Só que não é isso que a gente enxerga. Né? Sim. E nem o que a gente sente, nem o que a gente vê. Nossa, sim.
o que a gente enxerga como fato, como consequência, é o julgamento. É você inferiorizar as outras pessoas, é você maltratar as outras pessoas, é você excluir as outras pessoas, porque elas não estão sendo as pessoas certas, elas não estão se comportando como o seu sistema Espera, né? prevê, espera, né? E elas não são o que você gostaria que elas fossem. E aí você julga, você oprime, você separa, você inferioriza. Então, a moral está criando o que exatamente? Parece que é um mundo pior, na verdade. Sim. Vou fazer um parênteses aqui, mas eu achei muito louco, porque outro dia eu vi um Greg News e ele falava sobre a Damares, né? A nossa ministra da Mulher, Cidadania, enfim, essa loucura que a gente está vivendo. Mas nunca ninguém tinha. Ele falou uma coisa muito interessante, assim. A redação do Greg News é muito bacana. Eles pesquisam mesmo assim as coisas e ele foi falando assim como que é construído o pensamento. Ele falou, gente, a Damares o tempo todo foi uma piada pro Brasil. Essa Damares, mas não sei o quê. E aí de repente agora, quando a gente entendeu essa questão literalmente de moralidade, o ponto que a gente está chegando no nosso governo, a gente entendeu que ela tem uma função seríssima, assim. E aí ele fez até uma comparação, ele falou, a gente achava que ela era o Pink, mas ela é o cérebro. Uhum. E aí ele descreve como que pega as palestras dela, pega as notícias que ela fala, do que ela consegue misturar verdade com falácia, com mentira, e ela cria uma lei de argumentação da moral. Uhum. Ela pega assim uma imagem que foi usada numa prova, que não sei o que aconteceu de verdade, com uma ideia errada, e aí faz uma salada que vai entrando e todo mundo vai digerindo, entendeu? E aí por isso que as pessoas vão criando essa coisa. Eu trouxe um exemplo também aqui bem do que a gente está vivendo, mas é porque é meio isso, assim. Então as pessoas vão perdendo a conexão com a realidade. A gente vai falar sobre isso também, né, Fê? Esse hipernormalização. Sim, pode ser a próxima. Pode ser a próxima. Então, eu assisti esse Greg News que você está se referindo. Eu sou um grande fã. E eu acho, sim, a Damares um grande perigo. Porque, bom, quando a gente estuda história, né, para começar por aí, quando o Estado se mistura com a religião... Já deu merda. Tem uma catástrofe, né, invariavelmente. Eu não sou contra a religião, pelo contrário, eu super acho que tem que existir, é um movimento espiritual. Mas são coisas separadas, né? Então, por exemplo, no Império Romano aconteceu isso. Quando o Império Romano, quando começou a crescer o cristianismo dentro do Império Romano, e principalmente quando ele foi adotado oficialmente, pouco tempo depois ele não existia mais. A mesma coisa a gente vê na Europa com o cristianismo na Europa, né? A Europa medieval. O quanto foi retrocesso em relação à Grécia, Império Romano e tudo isso, né? Que foram muito mais avançados do que a Europa medieval. E aí agora a gente vê acontecendo isso não só no Brasil, né, com a Damares, mas no mundo de modo geral. Existe uma associação entre religião e poder público nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes problemas com relação a isso é que o lado de lá, né, as pessoas como a Damares, usam termos que são muito... Começa a dar nervoso. Como é que é? Começa a dar nervoso mesmo. É difícil. Nossa, né? Você fica, uau. Mas eles começam a usar termos que são muito aceitos. Então, por exemplo, quando ela defende a moral, olha como você e eu hoje aqui estamos em desvantagem. Sim. Uma pessoa que ouve alguém, como a Damares, defendendo a moral, e aí ouve duas pessoas defendendo que a moral não é legal, cara, antes de as pessoas escutarem o que a gente está falando e parar para pensar, para ver se presta ou se é para ser descartado, a coisa já foi descartada, porque a outra está defendendo a moral. Então eu não vou nem ouvir aqui o que essas pessoas estão falando, porque não tem possibilidade de a moral não ser legal. Quer dizer, os termos do status quo, os termos que são amplamente aceitos, são usados
pelas pessoas que querem aprisionar o pensamento das outras. E aí é muito mais Sim. fácil. Esses mecanismos que a gente discutiu aqui hoje, eles são muito esclarecedores quando a temática é política, por exemplo. Acho que talvez o melhor exemplo, o mais rápido, assim, né, porque também a gente já está aqui no final, Sim. é falar de medo. Porque a disrupção, né, a mudança radical, ela vai gerar uma reação de medo, uma reação emocional de medo. E é isso que esses poderes que querem ter ações moralistas ou autoritárias utilizam, né? Então, voltando a Damares, né, quando a gente ouve o discurso da Damares, ele é um discurso baseado no medo do absurdo. E aí o que acontece na população? Medo. E aí, diante do grande medo, né, dessa coisa maluca, existe então vamos nos apegar aqui à normalidade. Ou nos Estados Unidos, eu fiz, isso não foi texto, isso foi... não, tem um texto sim sobre isso no meu blog, que era um texto sobre violência inevitável. Uhum. E ali eu estava defendendo que a violência faz parte do ser humano e que a gente não tem como não ter isso. A gente tem como fazer isso da melhor forma, mas isso existe, é uma coisa artística, né? Nossa, eu acho que num contexto meu teve reações tão poderosas assim, contrárias a isso, né? Aí não dá para falar tudo isso agora por causa do tempo, mas há mais ou menos uma semana atrás eu vi um vídeo do lançamento da campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, a reeleição, e assim, o discurso deles no lançamento, depois eu te mando o link se você quiser ver, usa todas as palavras que eu usei no meu texto, dizendo que aquelas são as palavras que estão sendo rejeitadas pela população. Então ele está falando de violência, de depredar patrimônio público, de que as ruas estão perigosas, e, enfim, ele é o grande defensor da sociedade contra a violência. E aí ele fala da violência. E isso está despertando o que nas pessoas? Medo. Óbvio, claro. Né? Igual as pessoas muito assustadas com o posicionamento do Bolsonaro. Imagina, olha, lembra da campanha dele, arma a população. Você acha que é uma pessoa vida, né? Arma pra quê, assim, enfim, é a mesma situação. Aí o que as pessoas negam é o que elas votam. Uhum. Não é maluco isso? Exatamente. Porque aí é um processo psíquico, né? Daquilo que você coloca debaixo da pele. Um dia passa um vento, uma força maior, aí né, poeira na sua cara. Acho que vale a pena a gente olhar, né, para essa necessidade de normalidade. O que mobiliza essa necessidade de normalidade? Porque, no fundo, é isso que está fazendo a gente fazer escolhas muito malucas e muito, muito complexas, né? A palavra certa acho que seria ruins mesmo, escolhas ruins. Você querer se defender, né, de grandes ameaças, você acaba sustentando a construção de uma sociedade, de um novo normal e de chefes de Estado e por aí vai, autoritários, positivos, que vão tirar o seu direito à liberdade individual, que vão tirar o seu direito a ser anormal.